Saudações, gente bonita. Mestre Leider aqui falando. Em Goiás são 5h40 da manhã. Fazem 14 graus Celsius. Tá uma manhã tranquila e bastante agradável. Ontem não podemos encerrar a live, porque a energia simplesmente acabou. Né? São coisas de quem mora em cidades pequenas do interior de Goiás e ainda por cima CEE Equatorial. Para isso que serve a privatização, né? Para prejudicar os usuários e cobrar caro por isso. Político seu falar, ó, vamos privatizar para melhorar o serviço, ele tá mentindo. O serviço nunca melhora, o serviço só piora. E, bom, esse é um dos únicos postes de madeira que ainda resta na minha cidade. Eu acho isso fantástico, eu amo esse poste. Ele deve ter o que, uns 60, 70 anos, aroeira, né? É um dos, acho que não sei se tem outro na minha cidade, não. Só nessa rua. Não é por causa do poste de madeira, é porque CE Equatorial é ruim mesmo aqui outra. A CE Equatorial é ruim mesmo, é só isso. É o que acontece, né? Privatizar monopólio é uma picaretagem. Que não se privatiza monopólio. Monopólio são estupidez, ainda mais monopólio lucrativo, sabe? Ali outro. Tem 3. Sei que tá lá na frente. Foram os que restaram. Acho que na cidade inteira restaram apenas esses. Os últimos postes de madeira. Enfim. Deixa eu tentar comer um pão quentinho. Bom, o ruim de acordar cedo é porque, né? Mas tem uma vantagem. Minha sobrinha, eu ainda consigo levar. Eu comprei pão de queijo, gente. Comprei pão de queijo e rosca. Consigo levar para ela comer a tempo de ir pro colégio. Eu quase nunca consigo, né? E aí minha irmã às vezes tem que sair esbaforida de madrugada para comprar lanchinho para ela. Aí hoje eu vou dar conta. Ontem eu confesso para vocês, fiquei bolado. Perdão. Ontem eu fiquei bolado porque, né? A gente prepara a live e, como eu disse, eu já vinha até reclamando, já fazia 5 dias que eu tinha feito o roteiro. Porra, 5 dias pra falar sobre a Índia e aí deu ruim, né? Porque... Mas... eu vou voltar mais cedo da minha mãe e vou gravar um vídeo aí com mapa, né? Gravar um vídeo com mapa para explicar melhor toda a situação. Mas em resumo a questão é a seguinte: a gente tem que fazer um levantamento histórico. Diferente da China, que é uma nação, vamos dizer assim, reconhecível há 2.500 anos, a civilização é mais antiga do que isso, né? A civilização chinesa é bem mais antiga do que isso. Mas a nação chinesa tem 2.500 anos, né? Foi fundada pelo imperador Qin, que inclusive deu nome ao país. E depois teve a dinastia Han, que é a dinastia dominante, né? A unificadora. Então, a China é uma nação há 2.500 anos. O Irã é a única mais antiga que existe no mundo. A única nação mais antiga que a China nesse planeta é o Irã. A Índia, contudo, ela nunca havia sido uma nação. Ainda que, esse é um ponto muito importante, ela seja a civilização mais antiga desse planeta que ainda existe, certo? Nós falamos que ontem nós fizemos toda uma preparação para a live. Nós explicamos num vídeo anterior que as raízes da civilização indiana
são o povo Kalash. E elas têm pelo menos 10 mil anos, certo? Os símbolos mais antigos do proto-hinduísmo têm 8 mil anos. Mais de 8 mil anos, na verdade. Então, assim, é surpreendente que o berço da civilização indiana sejam os Kalash. Parte deles hoje nem mora no subcontinente indiano, porque restaram poucos Kalash, uns 3, 4 mil. Mas o povo Nuristani são os mesmos Kalash, só que convertidos ao islamismo. Os Kalash têm uma religião própria, politeísta, muito parecida com o hinduísmo. E por muito tempo as pessoas acharam, os arqueólogos, os antropólogos, acharam que essa religião Kalash tinha sido levado a eles pelos indo-arianos, né? Pelos arianos, os que fundaram, segundo muita gente acreditava, a religião hinduísta. Então a crença dominante, até bem pouco tempo atrás, e você ainda acha muito isso, é que o hinduísmo foi criado pelos arianos, quando eles invadiram a península do Deccan. Então, nesse sentido, o hinduísmo teria a idade da invasão, cerca de 3.400 anos. E como os Kalash falam um idioma indo-europeu, e realmente eles falam um idioma indo-europeu, ainda que bastante divergente, a crença fazia todo sentido, né? Pô, os Kalash são um povo visivelmente diferente de qualquer outro em volta deles. São completamente diferentes. Eles são ruivos, são loiros, os olhos são claros, verdes ou azuis. Então, as pessoas acreditaram no quê? Bom, os Kalash vieram com os invasores arianos, né? E essa é a origem deles. O proto-hinduísmo foi levado a eles originalmente. Só que aí, gente, como muitas das crenças fundamentadas por uma arqueologia deficiente, essa se revelou falsa. O primeiro indício de que isso era falso foi o surgimento da genética, do DNA. E aí alguém teve a ideia e falou, pô, mas esses Kalash são muito diferentes de qualquer coisa que existe no mundo. Será que são realmente os arianos primitivos? Vamos fazer o sequenciamento genético, né? Vamos fazer o sequenciamento genético. E o resultado foi esse aqui. Ficou muito evidente que eles eram diferentes de qualquer outro grupo humano no mundo. Você tinha um locus genético para os africanos, você tinha um para os asiáticos, um para os europeus, um para os drávidas, australoides e um exclusivo para eles. Eles eram um grupo único no mundo. E aí, o mecanismo de fazer isso, eles chegaram à conclusão que esse povo não tinha, de forma alguma, menos de 10 mil anos. Mas como assim? No mínimo 10 mil anos, e provavelmente eles deveriam ser mais antigos do que isso. Com o avanço da genética, e o momento que eles começaram a conseguir sequenciar DNA antigo, eles conseguiram material genético dos antigos norte-eurasianos. Quem são os antigos norte-eurasianos? São os ancestrais em comum dos indígenas americanos, com exceção na América do Sul, em que você tem uma carga de DNA australoide, muito mais antiga, dos chineses, dos europeus, dos indianos. Então é o grupo genético mais numeroso do mundo, os antigos norte-eurasianos. E a conclusão que eles chegaram é que o DNA dos Kalash é muito próximo dos antigos norte-eurasianos. É o grupo mais próximo dos antigos norte-eurasianos que existia. Então eles eram muito mais antigos do que os arianos ou os indo-europeus ou qualquer coisa que já tenha existido na humanidade. A aparência deles destoa muito de qualquer grupo asiático em volta. Eles não são mongólicos, eles não são drávidas, eles não têm aparência sequer indo-europeia. A aparência deles é única, eles são um grupo genético único. E, bom, ficou muito evidenciado que
Eles, olha lá, e os Nuristanes, tá vendo? Os Nuristanes, esse em verde, são Kalash, só que adotando a religião muçulmana. E aí a coisa avançou mais quando eles encontraram registros arqueológicos, desenhos, figuras, como essas aqui, de mais de 8.000 anos. Por que isso importa? Bom, porque são símbolos claramente associados ao hinduísmo. Eles já tinham percebido, antropólogos já tinham percebido que a religião deles guardava muita semelhança com o hinduísmo. Como eu já havia dito, certo? A religião deles guarda muitas semelhanças com o hinduísmo. Então eles acharam, como era óbvio, você não pode culpar os antropólogos daquela época, que o que aconteceu é que, bom, em algum momento, os arianos dominaram aquela região, certo? Então essa é a crença dominante, mas a evidência genética, que é conclusiva, não tem como você temar com a genética. É igual a questão dos israelenses, que se dizem descendentes dos hebreus. Essa conversinha fiada durou enquanto não existia genética. A partir do momento que a genética avançou, e principalmente a partir do momento em que eles conseguiram comparar DNA antigo, ficou óbvio, como a luz do dia, com o sol ao meio-dia, no trópico seco, que não havia conexão basicamente nenhuma entre israelense e hebreu, certo? Ficou óbvio que os israelenses são aquele que todo mundo sabe, descendentes europeus orientais. E a partir do momento que eles descobriram o DNA dos antigos hebreus, ficou óbvio também que os parentes mais próximos dos antigos hebreus eram exatamente os palestinos. O que também era evidente, né? Se você para pensar um pouco, você chegaria evidentemente nessa conclusão sem sofrer muito. Porque ela é óbvia, né? O povo que ficou são os descendentes da civilização israelita, que emergiu após a destruição da civilização hebreia, que emergiu da civilização cananeia, que por sua vez emergiu da cultura natufiana. Então, ficou óbvio que israelenses não tem nada a ver com o hebreu, são europeus orientais. E ficou tão óbvio, tão patente isso, que o governo de Israel simplesmente proibiu o exame genético, a não ser com autorização judicial, exatamente para impedir mais estudos que diziam óbvio que os israelenses não têm nada a ver com os hebreus. Nada. Os israelenses são europeus orientais que adotaram a religião judaica. A média de carga genética hebraica que eles encontram é 5% só. Gente, 5% é o que eu devo ter de sangue asiático, certo? Ou de sangue australiano, já que meus ancestrais são Capó do Sul. E eu também tenho ancestrais guarani. São 2 grupos com sangue australoide. Então, o que eu devo ter de sangue australiano deve ser mais do que um judeu típico de Israel, um askenazi, europeu oriental, tem de sangue hebreu. Sou mais australiano do que eles são hebreus. Perfeito? É isso. E não adianta chorar, você não vai brigar com a genética. É que eles falam, como não dá para brigar, proibiram. Então, muitas bobagens que eles acreditavam, por exemplo, vou dar outro exemplo de bobagem que foi destruída pela genética. Tem um punhado de suposto cientista famoso, você vê nessas páginas negras, aqui você não tem tanto, porque as pessoas têm mais medo de crítica. Mas na rede social das fotos tem demais, né? Aquele pessoalzinho que escreve África com K. Ah, o Egito era uma civilização negra. O Egito é África com K. O Egito é Kemet. Cara, essa bobagem não resistiu a 3 pesquisas genéticas. Primeiro, metade do sangue egípcio é natufiano, ou seja, do Oriente Médio, o mesmo grupo que deu origem aos hebreus, certo? A outra metade vem da Arábia Saudita. É aquilo que eu sempre digo. Os egípcios são asiáticos. Na verdade, a escrita deles foi inspirada, né, que é um jeito bonito de falar, copiada, dos sumérios. A matemática deles
foi inspirada nos sumérios, a geometria dele foi inspirada nos sumérios. Então esse povo adora falar que a Grécia nunca descobriu nada, que não sei o que não sei o que, mas o Egito, camaradas, também não. O Egito não é uma civilização original, certo? O Egito pegou muito da Ásia, mas muito mesmo. Ah, mas e aquelas representações dos egípcios como negros? Aí entra em campo eu não sei se desonestidade intelectual ou burrice mesmo. Porque todos os seres humanos originalmente eram negros. Isso inclui os europeus. Certo? Se você procurar no Google, você vai achar muita referência. Eu até fiz um fio sobre isso. Ao fato de que os vikings originalmente eram pretos. E que o olho azul foi graças a uma mutação genética que surgiu, na verdade, na Somália. Certo? Que a ascendência genética dos vikings tem origem, em última instância, na atual Somália, na Etiópia. Perfeito? Civilização maórica. Então, todos eram pretos. Ah, os egípcios eram negros. Claro que eles eram, a humanidade inteira, com exceção dos Kalash que eu estou falando, era preta. A cor branca surgiu bem mais recentemente, por questões ambientais. Nós precisamos todos de uma proteína, de uma vitamina, né? A vitamina D. A vitamina D só é fornecida pelo sol. Em excesso, ela causa câncer. E aí a humanidade preta desenvolveu a melanina, que protege naturalmente contra o sol. Tanto que os povos antigos, não só os africanos, os povos mais antigos da humanidade, os australoides, os negritos, que não tem nada a ver com australoide, nem com africano, os drávidas, os aborígenes, né? Todos têm em comum que cor de pele? Qual que é a cor de pele em comum dos australoides, dos drávidas, dos negritos e dos africanos? Preta. Porque a humanidade originalmente vivia nos trópicos, em locais de alta incidência de luz solar. No entanto, depois do fim da última era glacial, as populações migraram para o norte e aí encontraram climas mais frescos e principalmente ambientes com menos luz solar. E aí as pessoas pretas têm uma desvantagem enorme, que é a absorção de vitamina D. Que ela te protege contra a radiação solar, só que sem radiação solar você não tem vitamina D. A vitamina D é fundamental, entre outras coisas, para a síntese do cálcio. Ou seja, sem ela você não tem ossos fortes. Então não dá para viver muito tempo numa situação de nomadismo, caçador-coletor, se os seus ossos são fracos. A seleção natural naturalmente criou pessoas de pele clara, não só na Europa, porque muita gente acredita que só existe gente de pele clara na Europa de forma alguma. Muitos chineses e até japoneses e coreanos têm a pele clara, certo? Centenas de milhões de chineses têm a pele clara. Não são só europeus que têm pele clara. Então a pele clara evolui com uma necessidade de adaptação a ambientes em que a luz solar era menos intensa. Você tinha que aproveitar ao máximo a radiação solar. Ah, então por que os povos que vivem nos polos não têm a pele clara? Bom, porque eles conseguem a vitamina D de outras fontes, como por exemplo gordura de foca, de baleia, qualquer coisa assim. E principalmente porque E aí nós vamos conseguir explicar os olhinhos puxados. Os olhinhos puxados, né, por exemplo, dos chineses, né, mas vários outros povos de origem mongólica, Mon-Khmer e tudo mais. Qual que é a origem dos olhinhos puxados? Era glacial. O sol batia no gelo e refletia. Então, se você tivesse os olhos muito abertos, você ficaria cego com a luz solar. E ser cego não ajuda a sobrevivência de ninguém. Então foi nesse contexto que olhos amendoados, olhinho puxado, se desenvolveu. O cabelo liso, todos pretos, o cabelo encarolocado, né? Por que desenvolveu o cabelo liso? Mais uma vez o problema do gelo. Se o seu cabelo é encarolocado e, bom, ele congela,
congela, forma-se gelo ou acumula-se gelo no seu couro cabeludo, você vai ter problemas, camarada. Você com certeza vai ter problemas. Agora, se o seu cabelo é muito liso, isso facilita enormemente que não se acumule gelo no seu couro cabeludo. Então foram fatores ambientais que levaram as pessoas a ter a pele clara, a ter o cabelo liso, a ter olhos amendoados. Não tem nada a ver com superioridade racial. Nada a ver, sabe? Então essas coisas foram ficando claras, e principalmente à medida que, como eu disse, a genética avançou. E eles foram descobrindo porque havia determinadas condições. Por exemplo, cabelo loiro, cabelo claro, né? Loiro, ruivo. Ele não existe só entre europeus, de forma alguma. Tem mais de um gene que produz cabelo loiro ou ruivo. Um diferente daquele dos eurasianos ocidentais, encontrado exatamente entre os Kalash. E outro encontrado surpreendentemente nas Ilhas Salomão. Nas Ilhas Salomão você vê pessoas de pele escura, negra, olhos escuros, mas o cabelo deles é ruivo. Não, pode ficar tranquilo. Não demonstra medo. Se você demonstrar medo, o cachorro é descendente de lobo. Demonstrou medo, ele vai atrás. Pode ir, eu fico aqui. Certinho. Vamos, tio. Não, tranquilo, moça. Tranquilo. Uma moça que estava esperando o transporte para ir para trabalhar numa das firmas, pelo uniforme mineradora, apareceu um cachorro tipo muito grande e ela ficou com medo, certo? E aí ela veio pro meu lado para se proteger. Aí o que eu fiz, né? Expliquei para a moça, cachorro é descendente de lobo. Se você demonstrar medo, eles farejam isso. Tem que manter a calma. Deu tudo certo para ela. Na verdade, o ônibus da firma acabou de pegar ela. Deu tudo certo. É uma história com um final feliz. Olha lá. O ônibus passa ali e já levou ela. Quando eu falei, gente, em outros vídeos, do problema da descachorrificação, que ela era necessária por causa disso. Os cachorros de rua, eles não são todos pequenininhos, fofos e caramelos, não. Eu não sei se vocês chegaram a ver aquele cachorro. Ele era ou um pastor alemão, ou sem raça definida, de forte componente pastor alemão, enorme. Eu não culpo a moça de ter medo. É por isso que eu falo, se esses cachorros grandes não são retirados de espaços públicos, a vida das pessoas, principalmente mulheres, idosos e crianças, fica muito complicado. Eu mantive a calma porque eu venho da roça, sou acostumado a lidar com cachorro. Mas a moça não, coitada, ela trabalha na indústria. Então não tem obrigação de saber o que fazer quando o cachorro é enorme vem pro seu lado. O cachorro era amistoso, visivelmente, ela não tinha nenhum sinal de agressividade. Mas a pessoa não é obrigada a saber, né? Mas vamos continuar, voltando ao nosso assunto. Então, à medida que a genética foi avançando, eles descobriram os genes responsáveis pela pigmentação clara da pele, pela pigmentação clara dos olhos, pela pigmentação clara dos cabelos, e descobriram que tem mais de uma forma do cabelo ser loiro ou ruivo. Por exemplo, o componente genético responsável pelo cabelo loiro ou ruivo dos Kalash não tem nada a ver com o componente genético que os eurasianos ocidentais têm para ter o cabelo loiro ou ruivo. E não tem nada a ver com os mesmos componentes que os melanésios das Ilhas Salomão usam. Se vocês pesquisarem Ilha Salomão, cabelo ruivo ou cabelo loiro, vocês vão achar coisas interessantíssimas. Gente, pesquise, use o Google. É fantástico o que vocês vão poder descobrir. Entendeu? Então, as raízes da pele branca eurasiana, na verdade, eles nem vêm da Europa, eles vêm da Ásia. Dois povos ancestrais dos húngaros, certo? Dois povos ancestrais dos húngaros. Se vocês procurarem, porque a minha memória depois do Covid, ela não é tão poderosa igual era. Mas se vocês procurarem húngaros, povos fino-úgricos, vocês vão ver o nome dos dois parentes dos húngaros que ainda residem até hoje. São os Khanty e os Mansi. Khanty com KH tem o som de Hunt. Os Hunt, KH-A-N-T,
T-Y, e os Mansi, M-A-N-S-I, Hunt e Mansi. São parentes dos húngaros, e vocês vão ver que eles têm os olhos levemente puxados, mas eles têm a pele muito clara e cabelos loiros ou ruivos. Eles demonstram muito bem aquilo que eu estou falando. E eles são os primeiros povos brancos da Europa. Então eles vêm da Ásia, não da Europa. O primeiro DNA de pele clara, e não cabelo claro, só pele clara, que emergiu na Europa, surgiu na atual Eslováquia, há uns 3.600 anos atrás. Então quer dizer que até 3.600 anos atrás, as regiões que não foram colonizadas por povos fino-úgricos, os europeus tinham todos a pele escura. Não chegava a ser negra, mas era a pele do tipo indo-europeu, que parece muito com a dos paquistaneses, de modo geral. Né? Uma pele morena. Cabelo não era encarolocado, mas era ondulado. Então, assim, a progressão de europeus de pele, cabelo e olhos escuros para europeus de pele, cabelo e olhos claros é tão recente como tendo pouco mais de 30 séculos. Como a civilização egípcia tem 45 séculos, é natural que os primeiros egípcios fossem negroides, esse é o termo técnico. Eles eram pretos, sim, mas não porque eles eram descendentes de gente da África subsaariana. Eles eram pretos porque todo mundo era preta. Todo mundo era preto, a humanidade inteira, com exceção dos Kalash e dos ancestrais, os Hunt, Mansi e húngaros. O planeta inteiro era de gente preta, com exceção desses dois grupos. Certo? Então, eles eram negros. Claro que eles eram negros, burro, jumento, estúpido, identitarista. Porque a humanidade inteira era preta. Tanto que hoje, vá no próprio Google e você pega a cidade mais ao norte do Egito, Alexandria. Aí você coloca Alexandria, para escrever normal, Alexandria People, pessoas de Alexandria. Você vai ver que elas são quase todas brancas, de pele clara. Porque ao longo do tempo, como eles não são subsaarianos, foi acontecendo com eles um processo de deriva em que os egípcios foram tendo a pele cada vez mais clara. Então toda essa lorota de Kemet, de África com K, é baseado em mentiraiada, em burrice, em interpretação falsa da genética. Perfeito? Isso tudo é importante para a gente entender a civilização indiana. Porque, como eu disse, os ancestrais mais antigos que a gente consegue localizar deles são o povo Kalash. Então, à medida que a arqueologia foi desenvolvendo, que eles descobriram pinturas, rupestres, elementos que atribuem-se aos hinduístas entre os Kalash, de 8, 9 mil anos atrás, foi ficando claro que os primeiros hinduístas não foram os indo-europeus, não foram os arianos, foram os Kalash. Mas por que eles falam a língua indo-europeia? Porque foram dominados, claro, foram dominados. Era um grupo pequeno que foi dominado pelos indo-europeus, que era um povo guerreiro. Perfeito? Tanto que o ancestral genético indo-europeu que eles têm, não é muito, é quase todo de origem paterna. Então foi um pequeno grupo que conseguiu dominar um grupo maior pela força das armas. Os indo-europeus tinham duas coisas que o restante do mundo não tinha, que é cavalo, foram os indo-europeus, os proto-indo-europeus que domesticaram o cavalo, e arma de ferro. Por isso eles conseguiram dominar povos muito mais numerosos. Como assim que eles saíram do Himalaia e chegaram na planície indo-gangetica, eles conseguiram dominar os drávidas locais e criar a civilização hinduísta. Hoje você tem uma evidência muito sólida de que a civilização do Vale do Indus era muito provavelmente um amálgama de pessoas de origem drávida com conquistadores de origem ariana. Então, a civilização do Vale do Indus, como ela tem mais de 4 mil anos, ela não surgiu originalmente a partir da invasão ariana. A civilização do Vale do Indus original tem origem drávida. Se vocês querem saber o que é o drávida, use o Google, gente, pelo amor de Deus, vocês vão ver drávidas. São pessoas de pele preta, olhos escuros, né? Mais cabelo liso ou ondulado. São os habitantes originais do subcontinente indiano, da península do Deccan. Então, desse amálgama entre invasores indo-europeus e habitantes nativos drávidas, surge a
Ou melhor, desenvolve-se, porque o surgimento original da civilização harapiana, do Vale do Indus, era drávida, mas ela se desenvolveu bastante quando chegam os invasores indo-europeus, né, arianos na verdade, né? E que foram os que criaram, segundo as pessoas acreditavam, o hinduísmo. E aí você tinha toda aquela bobajaiada, regime de castas foi criado para manter a pureza racial e blá 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 blá, para os arianos malvados dominar a população negra, blá 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 blá. Sabe, esse vitimismo, essa coisa chata, desagradável, falsa, mentirosa, que está presente no discurso woke, que enche o saco. Na verdade, ao que tudo indica, foi criado para se manter uma certa pureza racial, mas não dos invasores indo-europeus, mas dos Kalash original. Tanto que até hoje, passados 35 séculos, eles ainda mantêm a pureza. A carga genética deles praticamente não se misturou. Então quem manteve a pureza não foram os arianos que se misturaram com os drávidas, foram os Kalash. Então não é que os indo-arianos queriam se manter puros, eles aprenderam o conceito com os Kalash, assim como eles aprenderam as raízes do hinduísmo com o Kalash. Eles não passaram aos Kalash a ideia de pureza racial, não passaram aos Kalash a ideia de não misturar, não passaram aos Kalash a ideia de caça, não passaram aos Kalash os símbolos hinduístas, muito pelo contrário. Os indo-europeus pegaram com eles, com os Kalash. Perfeito? Então, se você pega a evidência genética, a evidência arqueológica e a evidência paleontológica e antropológica, é isso que você descobre. Que a origem da civilização indiana é himalaiana. Então eles não foram uma civilização fundada pelos indo-europeus. São, na verdade, muito mais antigos do que isso. E muita coisa que se julgava, foram os indo-europeus que criaram isso. Não, não foram. Não foram os arianos. Foram os Kalash. Correto? Que, como nós já dissemos, já demonstramos, tem uma característica genética completamente única. E características culturais e religiosas muito parecidas com as do hinduísmo, basicamente porque eles criaram a coisa toda, né? Eles passaram esses conceitos aos invasores indo-europeus. Os invasores indo-europeus impuseram a língua, por isso a língua dos Kalash é indo-europeia. A língua original não dá para saber qual que é. Existem algumas línguas isoladas naquela região do Himalaia que não tem parentesco com nenhuma outra no mundo. Então, existe uma chance razoável de que a língua original deles fosse parecida com essas línguas estranhas, o Bokshu, por exemplo. Não é só o Bokshu que existe, são 3 línguas absolutamente isoladas que existem naquela região do Himalaia que não tem parentesco com qualquer outra língua desse planeta. Então, a língua original deles a gente não sabe, pode ter tido uma ligação com essas outras línguas perdidas no Himalaia e no Pamir. Nós explicamos que o lendário Kalashnikov tinha origem Kalash, até porque a região do Pamir é vizinha da região onde hoje moram os Kalash. Coisas aconteceram, muita gente migrou, só que para manter a identidade eles mantiveram o sobrenome Kalashnikov, de origem Kalash. Olha lá, o que eu estou falando. Problema de cachorro grande em lugar público. Aquilo é um cachorro grande. Ele está sozinho, então não representa perigo. Mas qual que era a situação que nós tínhamos no parque? Não sei se vocês estão vendo. A situação que nós tínhamos no parque é que isso aqui estava lotado de uns 15 cachorros, mais ou menos daquele tamanho. Formaram 2 gangues e impediram as pessoas de frequentar o parque. Quando eu falo de descachorrificação, é isso. Sobre isso que eu estou falando. Perfeito? Então as pessoas não podiam mais frequentar o parque por causa de gangue de cachorro. Olha lá, as garças. Estão indo atrás do gado, são garças carrapateiras. Mas voltando ao assunto, então, as origens da civilização indiana são interessantíssimas. São himalaianas. Por que esse aspecto é positivo? Quer dizer, positivo no sentido do que a palavra significa, do ponto de vista dos fatos, e não normativo do ponto de vista das ideias, né? Porque deixa claro que a Índia original é onde hoje é o Paquistão, que os muçulmanos foram invasores vindo do oeste que destruíram onde eles puderam a cultura originalmente hinduísta.
Então, é muito fácil falar o Narendra Modi é islamofóbico. Mas conhecer a verdade que é bom, né? Saber que foram os muçulmanos que tentaram e quase conseguiram, na verdade conseguiram em alguns locais, Paquistão e Bangladesh, com a ajuda importantíssima dos britânicos, impor o islamismo e destruir o hinduísmo. Isso ninguém fala, né? Isso ninguém comenta. O regime de caça era normal, é igual entre os Kalash. É só um tabu, não é nada muito. Quem tornou ele essa aberração foram os britânicos. Foram os britânicos, esses malditos, esses colonizadores, que tornaram o regime de caças uma aberração. Assim como eles acabaram obrigando, ajudaram os muçulmanos a obrigar muitos hinduístas a se converter à marra ao islamismo, onde hoje é o Paquistão e onde hoje é Bangladesh. Então, gente, para começo de conversa, muito importante, as coisas nunca são muito simples. Elas nunca são muito simples. De um modo geral, saiu na BBC, é mentira. Assim como se saiu na Globo, é mentira. Perfeito? Então a gente tem que ter muito cuidado com essas narrativas. Os israelenses descendem dos hebreus, mentira. Os africanos vêm dos povos negros do sul, mentira. O regime de caças é uma maldade de origem indiana, mentira. Ele se tornou uma maldade depois dos britânicos. A escravidão é normal no mundo, mentira. É um hábito ocidental, difundido, divulgado por gregos e romanos. Não foi comum em quase nenhum outro lugar no mundo. Então eles mentem como respiram. E aquilo que disse um rabino judeu, pelo qual eu tenho uma profunda admiração, respeito e devoção: Jesus. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Hoje, mais à tarde, eu estou vindo, como eu disse, trazer café da manhã para o bando. Aí eu vou voltar para casa e nós vamos fazer um vídeo. Depois do almoço eu quero fazer uma live no Telegram sobre isso. E eu conto com a presença de vocês, que eu vou mostrar tudo isso em mapas, para a gente ter uma visão mais clara disso tudo. Tenham um bom dia.